Agora a gente vai entrar aqui nas partes de algumas vantagens e desvantagens aí da parte de impressão 3D. Então, a primeira grande vantagem é a possibilidade de fabricação de geometrias muito complexas que, de outro modo, a gente não conseguiria fabricar. Então, tem peças que a gente consegue fabricar em impressão 3D, mas através de manufatura comum, como tem aqui o fresamento, a gente não conseguiria. Então, como eu já falei para vocês, a gente tem pouco desperdício de material e uma utilização bem eficiente da energia, porque em vez de a gente estar gastando energia para retirar material, a gente está só gastando energia para colocar o material onde a gente quer. Onde outros processos de fabricação, em média, o mesmo volume de material da peça é perdido no processo. Então, não requer dispositivo de fixação em máquina. Muitas vezes, para a gente estar fazendo a usinagem de uma peça, a gente tem que projetar uma outra peça para servir de suporte para essa peça que a gente quer projetar. Na impressão 3D isso não acontece. Não desperdiça tempo em troca de ferramentas durante a fabricação. A peça final ela é processada única e exclusivamente por uma única máquina. A gente, da parte de engenharia mecânica, está cansado de ver peças que elas começam, por exemplo, uma parte dela é fabricada numa fresa, outra parte é fabricada num torno e assim sucessivamente. A rapidez na obtenção e baixa quantidade de componentes é excelente para montar. Então a gente tem uma rapidez muito alta na obtenção de poucos componentes. Quando a gente for comparar a todos os outros métodos de fabricação, se a gente for comparar para poucas quantidades, a gente tem uma velocidade muito maior quando a gente está falando de impressão 3D. A capacidade de misturar diferentes materiais com características mecânicas diferentes, dependendo do tipo de tecnologia utilizada. Então a gente pode começar a nossa peça, sei lá, em ABS e terminar ela em PETG, vamos dizer assim. Depende muito, tá? Depende muito da máquina que você estiver tendo, depende muito da tecnologia que você estiver investindo ali, do ambiente onde você está fazendo a impressão 3D, mas não é impossível. Por exemplo, eu estou olhando aqui para um suporte de celular que eu fiz em impressão 3D, onde eu comecei a fazer a impressão dele em ABS e terminei com PLA. Isso é altamente possível. E mais na frente também a gente vai estar falando um pouco desses materiais, do que é ABS, do que é PLA, com as características dele, beleza? Então, a gente tem aqui agora as limitações da parte de impressão 3D. Então, as propriedades dos materiais obtidos na manufatura aditiva, tá? Não são as mesmas que são obtidas nos processos comuns. Ou seja, a grande maioria das impressões 3D a gente não consegue obter resultados ótimos, como a gente obtém resultados de alumínio. A gente não tem como comparar muitas vezes. Por quê? A maioria das impressões que a gente tem são impressões comuns, são impressões que são feitas num local sem ter uma calibração muito grande, são com máquinas que não entregam uma qualidade tão grande, mas também tem máquinas que a gente, como eu já falei para vocês, que a gente consegue estar obtendo propriedades mecânicas muito boas, até comparáveis, vamos dizer assim. Então, a precisão e o acabamento superficial são inferiores, depende da tecnologia que você está utilizando, né? A precisão do acabamento superficial, principalmente se você quiser uma velocidade muito alta, ela vai ser inferior ao das peças obtidas por processos convencionais, devido ao fatiamento, qualidade de material, etc. Ou seja, isso daqui são dois dos parâmetros que vão estar variando para a gente estar conseguindo uma qualidade final boa da peça. O que seria devido ao fatiamento? Vocês imaginem agora, se essas pedrinhas aqui que foi feito foram utilizadas para fazer a pirâmide, elas fossem cada vez menores, a gente ia ver isso aqui reto, né? A gente não ia ver esses degraus. Então, isso daqui é o que a gente chama de espessura de fatiamento. Então, quanto menor a espessura de fatiamento que a gente utiliza, melhor vai ficar o acabamento superficial da peça da gente. Entretanto, se o carinha que fez aqui essa pirâmide, ele tivesse utilizado pedras muito baixas, muito pequenas, ele ia demorar muito mais para fazer uma pirâmide como essa, né? Então, aí a gente já consegue explicar um pouco do binômio aí de tempo e qualidade superficial. Então, o operador precisa ter um certo nível técnico para operar uma impressora 3D, como eu falei para vocês. Não é só chegar em casa, instalar a bendita e começar a fazer peça doidada, porque não vai funcionar. Você vai ter resultados muito ruins e muitas vezes acaba até se frustrando com a tecnologia, dizendo, a impressão 3D não presta, porque você não fez o processo correto, que é primeiramente aprender a utilizar a tecnologia para depois começar de fato a usar. E caso se almeje alguns resultados ótimos de produto final, é necessário impressoras mais complexas e assim cada vez mais caras. Então, quando a gente fala de uma das principais limitações da impressão 3D, essa é a principal, porque a situação da qualidade superficial ou até a propriedade mecânica, a gente consegue resolver. Basta a gente ter um equipamento bom. Agora,
essa limitação aqui a gente não consegue. Então, quando a gente se fala em produção de larga escala voltada à impressão 3D, não é uma alternativa ideal. Se a gente quiser fazer poucas peças, por exemplo, aí tranquilo. Por quê? Você pensa, qual o método de fabricação mais rápido hoje em dia? É o método de molde, o método de injeção de plástico ou de qualquer que seja o material. Nesse caso aqui, eu trouxe de injeção de um polímero, de injeção polimérica. Hoje em dia, é o método mais rápido. Só que, quando a gente fala da parte de molde, a gente tem que pensar também no tempo gasto inicial para fazer um molde. Então, para fazer um molde como esse daqui, ó, vai levar, sei lá, uma semana de usinagem para fazer um molde como esse. Então, nessa primeira semana, onde a gente está perdendo tempo para fazer o molde, a impressão 3D ela já está lá fazendo várias peças. Mas a partir do momento que eu estou com o molde pronto, a minha peça ela vai ser injetada aqui em questão de segundos. Depende da peça. Eu acho que uma peça dessa aqui, por exemplo, ela leva em torno de 4 a 5 segundos para ser injetada. Então, onde uma peça dessa aqui, para a gente fazer a impressão 3D, a gente ia levar cerca de 40 minutos, depende muito de todos esses parâmetros que eu já comecei a falar para vocês, né? Então, quando a gente está falando em larga escala de produtos, a gente está falando de molde. Quando a gente estiver falando de modelos iniciais, de modelos que a gente está fazendo correção na geometria, a gente está falando de impressão 3D. Então, não adianta a gente querer, por exemplo, enquanto a gente está na fase inicial do projeto, enquanto a gente está resolvendo alguns problemas do projeto, até uma coisa que a gente vai falar aqui nessa parte de PDP, que é o processo de desenvolvimento do produto, não adianta a gente querer resolver problemas do nosso produto através de, sei lá, de molde. Você imagina só, para mim validar o meu produto, eu vou fazer um molde, demorar uma semana para fazer um molde, para poder fazer uma peça e ver se essa peça final ela vai estar legal, se ela vai estar interessante. Não tem condições de a gente desprender tanto tempo e dinheiro também para estar fazendo esse molde, para a gente ver se uma peça deu certo. Então a impressão 3D ela sai muito bem justamente nesse ponto. Você pode muito bem estar utilizando a impressão 3D aliada à sua fase de desenvolvimento do produto. Então você faz o primeiro esboço do produto, vai lá, imprime, e aí se tiver tudo ok, você já parte para a parte do molde. Se não, você volta para a parte do CAD, corrige algum problema que teve, algum detalhe, imprime de novo. Deu certo, vai para a parte do molde. E assim sucessivamente. Uma coisa muito interessante que eu estava falando é que na impressão 3D, o que a gente tem hoje em dia é que as impressoras mais robustas, como eu mostrei aqui, ó, Objet Connex 350, na Connex a gente já tem materiais específicos para molde. Então, onde a gente antigamente levava uma semana para construir um molde aqui, hoje em dia, através da impressão 3D, a gente consegue fazer esse molde, sei lá, em um dia, e a partir disso a gente consegue ter nossa peça aqui fabricada em 6 segundos. Esse exemplo aqui, né, de saboneteira, por exemplo, acho que deve ser em torno de 6 segundos, 7 segundos para fabricar uma peça dessa utilizando o molde. Beleza?